desculpa o atraso, mas está tudo parado, tanto para lá quanto para cá. Né? Não sei o que houve, passa ambulância, passa polícia, vai dando agonia, mas a gente não pode fazer nada, né? Mas aí a gente pensa, né, que o amor é o melhor remédio para tudo. Então, a gente vem escutando uma musiquinha, relaxa e deixa acontecer, né? A gente saiu com antecedência, mas não conseguiu. Mas o importante é que a gente está aqui. A casa é uma casa muito querida ao nosso coração, desde sempre, né? Pessoas muito queridas, e que bom que a gente está aqui. Então a gente vai falar do amor. E a gente fala do amor, e a gente fala do amor sempre ouviu falar do amor, todo mundo quer o amor, mas o mundo está carente do amor. Isso é muito interessante, né? E a gente deseja o amor, mas não tem amor. Por que será? Coisa interessante isso. Então eu disse que a gente vai trocar um pouquinho de ideia aqui para ver se a gente chega a alguma conclusão. Não sei se vai chegar, mas a gente pelo menos tenta, né? Amor de Deus é outro nível, não temos dúvida disso. A nossa meta é chegarmos próximo a esse amor. Nunca teremos o mesmo amor de Deus, porque Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Mas a nossa meta é essa. E o que nos dá alento é que no estágio que nós estamos, evolutivo, espiritualmente falando, eu tenho o hábito de dizer que hoje, quando a gente levanta da cama, a gente já não levanta mais com aquela ideia de fazer mal a alguém, destruir alguém, se vingar de alguém. A gente já não tem mais essa ideia. A gente até pode causar mal a alguém durante o dia, mas já não é mais o nosso objetivo. Antigamente, século retrasado, os homens saíam de casa preparados para um duelo, porque era um hábito natural, onde havendo qualquer problema, os homens eram convidados ao duelo e tinham que ir ao duelo. Era uma questão de honra. Então ali um ia sair morto. Já há algum tempo, graças a Deus, esse costume acabou, né? Mas imagina, isso já é uma grande evolução. Já não temos essa preocupação de sairmos equipados de casa com a possibilidade de termos que matar alguém. Pode ser até que venhamos a matar alguém, mas não é mais premeditadamente, graças a Deus, na maioria das vezes. Então, o amor de Deus é outro nível. Ainda não estamos no nível dele, nem vamos estar, porque somos criaturas e Ele é o Criador. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, que fala da lei do amor, tem um pedacinho que diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando a gente observa hoje em dia o que estamos vivenciando, nada mais é do que a conjuntura de vários espíritos reencarnados em vários momentos evolutivos, cada um vivenciando aquilo que já conquistou na sua possibilidade evolutiva. Dizem que num determinado momento da Terra, né, reencarnaram vários espíritos, foi permitido a reencarnação de vários espíritos de uma categoria muito inferior, para ver se eles, nesse finalzinho de planeta de provas e expiações, conseguiam reverter o quadro em que vinham vivendo, para aproveitar o momento e darem um salto no seu processo evolutivo. Só que muitos deles reencarnaram com a programação reencarnatória de dar certo, mas a tendência inferior, ainda muito para o instinto, não deu conta. E aí caem nas tentações, porque muitas vezes também nos equivocamos de pensar que as tentações estão fora. Por exemplo, quando a gente
no meu caso, por exemplo, que adoro comer. Então, se me oferecem uma mesa farta, eu não resisto e vou comer tudo que tiver ali, né? Por que você riu? Eu também. Eu também, até parece. Se for um lanchinho. Né? Aí, quer dizer, a gente fala assim, nossa, tá vendo porque que eu comi também? Puseram tanta coisa gostosa. Mas tem gente que tem um monte de coisa gostosa e não come. Então a tentação não é aquilo que está ali. A tentação está aqui. Porque tem pessoas que, apesar de terem várias coisas gostosas, conseguem se controlar. E assim é com qualquer coisa, né? Com qualquer tipo de vício, qualquer coisa que acaba extrapolando a nossa vontade. Porque a gente tem domínio já. E tem coisas que a gente não tem. Então, quando a gente ouve determinadas notícias, que infelizmente é o que movimenta a mídia, e são as piores delas, porque ainda somos tentados e nos agradam mais ao ouvido esse tipo de notícia, isso acaba crescendo e parece que é o que mais faz volume no planeta, quando não é realidade. É só porque é isso que estão focalizando. O holofote está em cima dessas notícias ruins, mas ninguém enaltece o tempo inteiro, como fazem com as notícias ruins, o que está acontecendo de bom. Nunca se falou tanto no bem e no amor no planeta Terra como se fala na atualidade. Nunca teve no planeta Terra tantos movimentos voltados ao próximo como existe atualmente no planeta Terra. Esses dias atrás eu assisti uma série no Netflix falando do Império Romano, bastante interessante porque eles fizeram um documentário, mas ele não é só um documentário como normalmente acontece, ele tem uma parte de representação também. Então, aparecem historiadores, pessoas que conhecem profundamente a história do Império Romano falando, e aparecem cenas, né, sendo representadas do Império Romano. Muito interessante. E aí, até estava conversando com Beatriz Helena, companheira nossa de doutrina, que falou que a gente não tem mais como olhar essas coisas sem o nosso olhar espírita, né? E eu fiquei olhando como que se matava para se manter no poder. Assim, era um amigo que estava ali batendo um papo, aquele amigo estava entravando, já fazia um conchavo aqui com o outro, falava, mata ele. Matava. A esposa, o pai, o amigo, fosse quem fosse, atrapalhou, mata. Hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia já está bem melhor. Então, a gente vê que há progressos. Há progressos. Existem ainda grupos de espíritos que, infelizmente, como a gente viu uma notícia hoje, de uma mocinha de 18 anos que foi morta num assalto. O rapaz parou de moto, pediu o celular, ela entregou, ele achou que ela estava debochando dele, atirou e matou. 18 anos. Então, existem ainda temos essa categoria de espíritos no planeta de provas e expiações, porque ainda temos muito mais instinto do que amor, do que sentimento. Mas isso é uma fase, isso é uma etapa desse processo evolutivo. Amor e Jesus são termos da mesma realidade. Amando sempre, jamais escolheu a quem direcionar os seus sentimentos. São palavras de Joana de Ângeles. Jesus já é outra categoria, né? Jesus é uma meta, é o nosso modelo e guia. Nós ainda não temos como querer ser Jesus. Quando o planeta Terra surgiu, calcula-se quantos bilhões de anos? 4, né? 4,6 bilhões. Mais ou menos, né? Bilhões de anos. Jesus já era o governador do planeta. A espécie humana surgiu no planeta há 225 milhões de anos. Aqueles homens
né, macacoides, 225 milhões de anos. Como é que nós vamos entender Jesus? Fica bem difícil o processo, né, o tamanho evolutivo de Jesus com a nossa capacidade de entendê-lo. Ainda é muito longe, ainda está muito longe. Então, Jesus, amando sempre, jamais escolheu. Nós ainda escolhemos. Nós ainda não amamos a todos indistintamente. Nós já sabemos que queremos que isso aconteça conosco. Que bom que nós já estamos nesse nível. Mas ainda não amamos a todos indistintamente. Vamos chegar lá. Esse é o nosso objetivo. No livro Garimpo de Amor, Joana de Ângeles nos fala: a semelhança do sol generoso que dá vida aos bons e aos maus, aos nobres e aos plebeus, aos ricos e aos pobres, aos simples e aos fatos, sem qualquer distinção, o seu é o amor que não seleciona, espraiando-se como claridade diamantina para que dilua toda sombra em predomínio. E aí a gente lembra de tantas passagens do Cristo, naquela época em que ele veio exatamente ainda dentro do Império Romano, que era tão ligado ao poder, à matéria, ao ter, né, onde haviam todos aqueles conchavos, aqueles interesses tão arraigados à matéria, e ele nasceu exatamente ali. E mesmo nascendo ali, mesmo nascendo sem nenhum tipo de poder, eu fico imaginando quem era ele naquele grupo de pessoas tão poderosas. O Império Romano dominou praticamente o mundo inteiro. E graças a Deus que ele dominou praticamente o mundo inteiro, porque foi o Império Romano que levou evolução, né, em vários campos, na agricultura, na engenharia, na medicina, né, em várias tecnologias. Ele que evoluiu para o mundo inteiro. Mas tinha a parte do conhecimento, mas faltava a parte moral. E Jesus nasce nesse meio, sem nada, um Zé Ninguém. E mesmo sendo ele quem foi, em termos de comparação com o poder do Império Romano, ele foi o grande divisor de águas. Não existiu ninguém no mundo que tivesse a importância que ele tem. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Mas ninguém conseguiu isso no mundo. E ele conseguiu isso sem escrever nada, sem registrar nada. Ele conseguiu isso pelo poder moral que ele abraçou a humanidade inteira pelo exemplo, pelo amor, pela vibração que ele emanava, pelo poder que já tinha conquistado, pelo poder evolutivo que ele tinha. Então, ele não fazia distinção, ele não selecionava, porque ele já tinha esse amor total por todos. Ele já tinha isso, né? E foi isso que encantou a todo mundo e acabou causando esse tipo de eu também quero isso para mim, né? Porque as pessoas viam que aquilo era uma realidade e era uma boa realidade, e por isso que conquistou. No livro Libertação pelo Amor, também de Joana de Ângeles, tem essa passagem. Jesus sempre foi um incomum exemplo de comportamento amável, ensinando ou admoestando. Sempre concedia a dádiva de luz para não permitir que qualquer sombra permanecesse dominando aquele que se lhe acercava, procurando auxílio e diretriz, amparo e misericórdia. Faze tu o mesmo. Nunca deixes ninguém com as marcas dolorosas da tua repreensão ou a severidade da tua corrigenda, sem que lhe ofertes um sorriso, uma expressão de... Ali ficou ruim aqui da folha, desculpa. De bondade, uma proposta amável e felicitadora. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque, às vezes, a gente até com uma boa intenção, a gente acaba usando
de forma agressiva as palavras ou tendo atitudes, às vezes, intempestivas. A intenção pode ser ótima, mas aquilo que a gente causa no outro com a nossa impetuosidade, às vezes causa um estrago. E a gente não percebe, a gente passa que nem um trator, faz um estrago e não percebe. Então, isso é responsabilidade de quem causou esse estrago. Isso é responsabilidade nossa. E aí, cabe a nós pararmos para pensar. O que eu estou produzindo com aquilo que eu estou falando? O que eu estou produzindo com aquilo que eu estou fazendo? Porque normalmente, como a gente acha que está sempre certo, normalmente a gente se acha certo. Porque a gente sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Se alguém perguntar assim, mas por que você falou isso? A gente vai ter uma justificativa. Por que você fez isso? A gente vai ter uma justificativa. A gente nunca faz alguma coisa para causar o mal. Aí eu vou fazer para arrasar com a pessoa. Eu vou fazer aquilo para magoar, para ofender. A gente não faz isso. Mas a gente magoa, a gente ofende. A gente causa danos. Como a gente não faz com essa intenção, a gente não percebe o estrago que fez, mas faz o estrago. E aí a gente traz isso para o âmbito familiar, que é o dia a dia, que é a relação mais estreita que a gente tem. E aí a gente percebe quantos estragos que a gente comete dentro de casa, junto daqueles que a gente diz mais amar. Por exemplo, uma mãe e um pai adoram o filho e querem o melhor para o filho. Eu acho que o amor mais puro que a gente pode exemplificar no planeta Terra. E quantas vezes um pai e uma mãe erram em nome do amor? Mas eu fiz o melhor pelo meu filho. Mas o que é o melhor? Sendo espíritos ainda em evolução, o que é o melhor? E se nós formos parar para pensar, quem é aquele filho? Que espírito é aquele? O que ele, como espírito imortal, precisa para o seu projeto evolutivo? Será que eu sei? Não sei. Ele não trouxe isso para mim. Olha, mamãe, quando ele nasceu, mamãe, aqui, ó, meu planejamento é esse, você tem que me ajudar nisso e nisso. Não sei. Então, o pai e a mãe vão fazer o melhor que sabe, que tem capacidade, mas nem sempre é o melhor que aquele espírito precisa. Às vezes recebemos em nosso lar espíritos extremamente difíceis, rebeldes, espíritos que são prepotentes, espíritos que trazem vícios, ou seja lá o que for, que vem confiando naquele projeto de evolução espiritual, contando com a ajuda do pai, da mãe, da avó, do avô, da tia, daqueles que estão por ali para alavancar o progresso. E aí quando a gente recebe a criança pequenininha, linda, né, gostosinha, a gente, tadinho, é pequenininho, é criança, não sabe, ele é pequenininho ainda, então não vamos fazer, não vamos deixar. E a criança começa a bater, e a criança começa a xingar, e a criança começa a fazer pirraça. E aí, não é assim mesmo, é coisa de criança. E aí a gente começa a botar rótulos, né? Isso é coisa de adolescente, adolescente é assim mesmo. Então deixa o adolescente sem tomar banho, deixa o adolescente ser relaxado, deixa o adolescente sem estudar, deixa o adolescente sem ter compromisso, porque adolescente é assim. Mas quando é que vai ser educado? Não vai? Então, precisamos observar que nós somos espíritas, dizemos ser. Então nós temos que olhar um para o outro como espíritos. E temos que trabalhar isso em nós, até no nosso relacionamento. E aí, quando a gente fala dessa questão de magoar e ofender o outro, isso é responsabilidade nossa. Uma ocasião eu vi um vídeo desses de internet, muito interessante, de uma mulher, e aí eu quero que os homens aqui prestem atenção nisso, uma mulher numa banheira, né, num local bonito, com flores,
pétalas de rosa, num local romântico, ela numa banheira com uma toalha, né, tudo arrumado, bonito, e ela lá muito romanticamente dentro da banheira. E aí de repente vem o ogro, o marido, né, namorado, vem correndo e se atira dentro da banheira, vai água para todo lado, a toalha da mulher cai, o cabelo despenca, aí ele pega a cerveja e aí toma a cerveja. Aí depois que ele dá um gole na cerveja, que ele olha para ela, assim, o cabelo todo despencado, ela toda distorcida, ele olha para ela e fala: o que foi? Quer dizer, ele não viu nada, ele não percebeu nada, né? Talvez ela tenha passado um dia inteiro preparando aquilo tudo ali para ficar bonito, para, né, oferecer para ele um local bonito, ela bonita, e ele não viu nada. Ele, aliás, viu a cerveja ele viu, né? E aí ele entra, faz aquele estardalhaço, sai água para todo lado e ele, o que foi? E geralmente acontece isso, a gente quando a gente foca numa coisa, a gente não percebe outra, mas isso acontece com qualquer um, com a gente também, com qualquer pessoa, né? A gente está focado numa coisa, a gente acaba não percebendo outras que estão do lado. E é aí que a gente ofende, que a gente magoa, às vezes, aqueles que estão convivendo. E qual é a melhor forma da gente evitar isso? Observação e diálogo. Perguntar para o outro: como é que você está? O que você está precisando? Em que a gente pode melhorar? Tem alguma coisa que está acontecendo? Vamos, né, fazer a tal da DR, que os homens têm horror a isso, né? Mas precisa porque tem coisas que nos escapam. Tem coisas que nos escapam. Conheci um casal que tem 60 anos de casados. Mas como é que foi? O que fez para isso tudo e tal? Ele falava para ele, o marido falou, né? Olha, a vida inteira, de manhã cedo eles tomavam um café juntos, né? E ela me dava o bico do pão para comer, na época era bisnaga, né? O bico do pão para comer. Ela adorava o bico do pão, mas ela abria mão do bico do pão para mim. E eu detestava o bico do pão. Né? Ela estava achando que estava fazendo uma gentileza porque ela adorava o bico do pão. Então, ela abria mão do que ela mais gostava para ele. E ele, por uma questão de gentileza, apesar de não gostar, ficava quieto. Isso a gente está brincando e falando de uma besteira, mas e as coisas maiores? Não é? A gente está todo dia ali convivendo. Então a gente precisa ter o quê? Mais cuidado um com o outro, mais carinho um com o outro. Porque o amor de Deus mas nós ainda não temos esse amor, então nós temos que trabalhar ele dentro de nós, nós temos que cultivá-lo de todas as formas, porque senão fica um vácuo, senão começa a haver uma distância, e aí depois se perde, e aí depois essa distância fica muito grande. Dizem que aqueles que estão apaixonados cochicham, né? Falam baixinho, meu amor, meu querido. E aqueles que estão distantes falam como: ô mulher, como é que é? Tá pronta aí a janta? Não é não? Já berra, grita. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Por que é assim? E por que muda? E por que precisa mudar? Ainda no capítulo 11 do Evangelho, o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Por que todos nós temos? Até aqueles que matam, que estupram, que roubam, que violam, né? Por que todos temos? Porque somos criados da mesma fonte. Somos criaturas de Deus e Deus é amor. Então, todos nós carregamos essa centelha divina. Ela precisa o quê? Ser trabalhada em nós. E como é que ela pode ser trabalhada? Nesses pequenos gestos, nesses pequenos momentos, dessa pequena forma.
mas o outro não faz a parte dele, problema do outro. Eu só posso responder pela minha parte. Eu não tenho como me responsabilizar pelo outro. Eu só posso me responsabilizar por mim. Porque nós somos espíritos individualizados. O meu processo evolutivo é individualizado. Não existe alma gêmea. A alma gêmea é uma forma poética de se falar dos espíritos afins. Mas não existe alma gêmea. Então, o nosso processo evolutivo, ele é individualizado. Então nós não temos que dar um desculpismo de que, mas eu acabo perdendo a paciência porque o outro não faz a parte dele. Então é porque eu não tenho paciência. Então eu preciso trabalhar a paciência em mim. Porque o outro é o outro. Ama-te a ponto de te transformares em exemplo de vitória sobre a inferioridade moral, tornando-te cooperador do esforço que outros envidem no mesmo sentido. Assim, compreenderás quanto é difícil para o próximo libertar-se daquilo que nele te desagrada, em face do que em ti igualmente a outros perturba. Esse amor, que se inicia no teu esforço, em breve tomará conta de ti com tal força que não mais haverá espaço interior senão para amar e servir. Porque é interessantíssimo que assim como nos desagrada várias atitudes das outras pessoas, nossas atitudes também desagradam a muitas pessoas. Por incrível que pareça, acreditem, nós desagradamos a muitas pessoas. Tem gente que não gosta da gente. Assim como nós não gostamos de várias pessoas. Porque somos chatos, porque somos egoístas, porque somos preguiçosos, porque somos qualquer coisa. Nós somos espíritos em evolução, perfeitos não somos. Então temos problemas e as pessoas não gostam desses problemas. Então se nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco e tolerem as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós também temos que ter um trabalho de olhar para o outro e tolerar o tempo do outro no seu processo evolutivo. E quando a gente fala disso, que não se confunda tolerar o processo e o tempo do outro com ser conivente com o erro, é diferente. Aquilo que a pessoa, que eu estou fazendo de errado e que aquele erro está causando um dano, é errado. Eu não posso ser conivente com aquilo. Agora, daí, eu maltratar, eu humilhar, eu ofender aquele que está causando erro, aí é um problema meu. Porque a gente vai condenar o pecado, não o pecador. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós temos problemas. E nem por isso Deus está nos punindo, muito pelo contrário, nos dá sempre uma nova oportunidade de renovação, para que a gente possa o quê? Melhorar. Então é um processo para todo mundo, que é dado por Deus. Por mais difícil que seja. Agora, aquilo que está errado, está errado. E a gente tem o direito, e muitas vezes o dever, de ponderar. E de não concordar. Olha, não concordo com isso. Eu não vou compactuar com isso. Não quero conviver com esse tipo de coisa. Porque às vezes aquele erro que a pessoa está cometendo, e por mais que a gente fale, e por mais que a gente mostre, a pessoa permanece fazendo aquilo ali às vezes causa um dano muito grave e irreversível e que pode prejudicar não só um grupo pequeno, a ele mesmo, mas a outras pessoas que estão em volta. E se a gente não tiver um limite, a gente acaba sendo responsável, corresponsável pelaquela situação. Então isso é uma responsabilidade nossa também. Então trabalhar, como ali fala, né? Nós vamos compreender o quanto é difícil para o próximo libertar-se daquilo que nele te desagrada. Porque para a gente também é difícil. Senão, nós já estaríamos aqui com asas. Quanto tempo a gente está dentro da doutrina, ouvindo as coisas que a doutrina nos diz? E por que a gente não melhora?
Por que a gente não se modifica? Acha tudo tão bonito, lê o Evangelho, vem gente aqui capacitada, fala, a gente olha, nossa, que palestra boa, nossa, que bacana, a gente sai daqui e não consegue. E por que a gente não consegue? Porque aquilo que a gente ouviu, que a gente já acha bom, a gente já acha bom. Só que aquilo está ligado a uma série de contextos de vidas passadas. É como se fosse um emaranhado de vidas sucessivas onde a gente tem aquela mesma atitude. E aquilo não vai sair de uma hora para outra. Tanto é que nós temos dois grandes exemplos na vida cristã de uma conversão imediata. Quem foram? Paulo e Maria de Madalena. Quem mais? Que fez uma virada numa encarnação só. A gente só fala de Paulo e Madalena. Paulo e Madalena. Na mesma existência, deram uma guinada geral. Os outros melhoraram, mas não conseguiram, não tiveram essa coragem de fazer essa virada, né? Porque é difícil mesmo. Agora, o que é importante? É a gente criar a consciência e começar a trabalhar. E aí o trabalho é aos pouquinhos. Por quê? Porque nós não chegamos ao ponto que estamos de um dia para o outro. E nós não vamos reverter de um dia para o outro. É a perseverança no bem que vai fazer essa mudança aos poucos, mas sempre. Nós vamos ver um pequeno vídeo aqui que vai exatamente exemplificar essa mudança, esse olhar, aquilo que eu não posso, às vezes, ter, apesar de querer, eu abro mão para o outro. Esse vídeo, vocês devem conhecê-lo, exemplifica muito bem isso. Às vezes a gente não tem e acaba por não ter, não olhando em volta e percebendo, eu não posso, mas quem sabe alguém não pode aproveitar aquilo que hoje eu não consigo. Então, é o amor ao próximo, é a dar a oportunidade àquele que está ali e que pode fazer alguma coisa de melhor com o que está acontecendo naquele momento, já que eu não tenho essa capacidade no momento de fazer, usar esse recurso. Então, que a gente possa refletir em cima desse vídeo.
veja vários comentários, né? A gente vê o menino com o chinelo que já não servia mais, e ele tentando de alguma forma consertar o chinelo. Muita gente coloca um preguinho ali atravessado, mas ele não tinha o preguinho atravessado para continuar aproveitando mais um pouquinho o chinelo. Por outro lado, a gente vê o outro menino com um sapato novinho e a gente observa a preocupação do menino em limpar o sapato. Ele o tempo inteiro andava limpando o sapato, porque devia ser um sapato novo. Ele estava entusiasmado com o sapato novo dele, né? E ele apegava ao sapato novo, como qualquer criança que ganha alguma coisa nova e fica com aquele cuidado, né? Então a gente passa por isso também. Quando a gente ganha alguma coisa que a gente gosta muito, a gente fica ali muito apegado, né? E o outro não tinha nada. E aí, de repente, ele fica sem o pé do sapato. E nós, se ficássemos sem o pé do sapato, o que nós faríamos, né? E aí a gente observa que o menino que vinha, o mais pobre, que desde o início chamou a atenção dele, aquele sapato tão bonito, e ele no cantinho observando de longe, quando vê que o menino ficou sem o sapato, e ele pega aquele sapato, o que passa na cabecinha dele? Ele poderia simplesmente pegar o sapato, virar as costas e ir embora, encantado com aquele sapato. Nem pensar, não por maldade, mas por encantamento, simplesmente falar assim, perdeu o sapato. Nem pensar que não serviria para ele, nem serviria para o outro. Mas ele tão encantado estava com aquele pé de sapato, que ele ia ficar com aquele pé de sapato na mão. E não ia nem parar para pensar de correr para tentar entregar ao dono. Mas ele aí tenta. A ideia dele foi tentar entregar ao dono, por mais difícil que fosse. E ele então corre para tentar entregar. E naquela ânsia de tentar entregar o pé do sapato, e ele não consegue. E ele fica chateado. E o outro que tanto queria pegar o sapatinho dele, coitado, naquele momento, qual foi o pensamento dele? Já que eu não posso ter, então que o outro pelo menos aproveite. E aí entrega o sapato. É uma história que a gente traz para que a gente possa refletir no nosso amor, no amor que temos para dar. O que nós damos para aqueles que estão convivendo conosco? Será que a gente pega o que temos e, tão embevecidos que somos pelo nosso orgulho, nem percebemos aquilo que podemos dividir com aqueles que estão em volta? E eu não estou falando das coisas materiais, eu estou falando daquilo que temos de mais profundo, das nossas emoções, do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa preocupação com aqueles que estão convivendo conosco. Parar um tempo para ouvir aqueles que estão em volta da gente. Parar um tempo para prestar atenção àqueles que estão do nosso lado, o que eles têm para nos dizer. Do que eles gostam. O que é importante para eles. Coisas bobas, né? Mas que a gente não sabe, porque a gente não tem tempo. A gente não vai perder tempo com isso. Mas se a gente soubesse como às vezes faria diferença, porque o nosso nível de relação ia ficar mais íntimo. E aí a gente poderia entender melhor por que o outro reage daquele jeito. O que ele sente naquela situação. Por que ele reagiu daquela forma? Porque eu posso achar uma coisa, mas na realidade não ter sido aquilo que o motivou a agir daquele jeito. E aí, por conta desse achismo, a gente erra. Mas eu pensei que você tinha feito aquilo porque você... Isso é a única liberdade que nós temos, dita lá no Livro dos Espíritos, né? A única liberdade que o ser humano tem é de pensar. Podem tapar a boca, podem nos amarrar, podem nos prender no lugar, mas o pensamento ninguém nunca consegue contê-lo.
Então pensar, a gente pode pensar tudo, mas será que o que a gente está pensando é verdade? Será que foi aquilo mesmo que a outra pessoa estava pensando? Ou aquilo foi o que eu deduzi que a pessoa estava pensando? E essas deduções muitas vezes levam a um profundo desentendimento e a brigas e a separações. Então, o que pode evitar tudo isso é o diálogo. Por que você agiu dessa forma? E a pessoa vai responder. E aí a gente vai ficar sabendo de fato se foi aquilo que eu pensei ou se foi outra coisa que eu nem tinha parado para pensar. Eu tinha só achado, mas não era nada daquilo, eu estava enganada. Então eu não posso propagar uma ideia que é minha, porque eu pensei que fosse aquilo. E não é. Isso é responsabilidade nossa. Como espíritos imortais que somos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente estuda doutrina espírita, a gente fica sabendo que o princípio inteligente, quando começou a reencarnar como ser humano, ele levou 15 bilhões de séculos para começar a ter o pensamento contínuo. Porque era então fragmentado como é o pensamento dos animais. Só depois é que ele começou a falar. Então a gente vê como que a palavra é importante. E aí a gente usa a palavra para quê? De que forma a gente usa a palavra? Para falar o que a gente acha, porque a gente tem a verdade. A gente vê uma coisa, deduz o que a gente está achando que é a verdade e propaga aquilo que a gente pensa que é verdade. É que nem notícia na internet, né? As fake news. Tá lá, fulano estuprou. Aí a gente propaga. E às vezes não foi o fulano que estuprou. Aí nisso a pessoa já foi linchada e morta. E a gente é responsável por aquilo. Mas a gente, antes de propagar a notícia, a gente tem que verificar a fonte. A gente tem que verificar se é verdade. Não é porque está lá que a gente vai meter o dedo no compartilhar e mandar. Não é assim, não. E a responsabilidade é nossa de propagar uma mentira. Não só na fala, como no dedinho lá no compartilhar. Porque isso tudo envolve a responsabilidade com o outro, daquilo que eu estou projetando no coração do outro. Então, quando a gente vê essa história, é uma história. Mas dá para a gente fazer uma reflexão, como que eu faria se eu estivesse no lugar daquele menino? E como é que eu vivo hoje em dia? Como é que é a minha vida de relação? Será que eu faço essa troca? Será que eu não seria egoísta de ficar só para mim o sapato? Será que o menino do que estava no trem não ficaria com tanta raiva para aqui não vou dar nada? Já que eu não posso usar, o outro também não vai usar. Não ia nem passar pela cabeça dele de dividir e falar, bom, já que eu não posso, então deixa aí, pelo menos ele usa. Então isso tudo é para a gente pensar, é para a gente refletir. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Se a gente se diz espírita, a gente tem que ter atitude espírita em qualquer lugar, não é só aqui. Aqui é mole. Ficar uma hora aqui, todo mundo é irmão. Todo mundo dá beijinho, abraço, todo mundo é uma beleza, todo mundo é evoluído aqui em uma hora. Quando a gente sai daqui é que o bicho pega. Aí é que a gente vai ver quem é realmente, lá no trânsito, parado, toda a vida ninguém anda, e a gente tenta que chegar e não anda, aí vai começar a ficar irritado, aí xinga palavrão, aí quer passar, aí pisca farol, aí não adianta nada, vai continuar parado no mesmo lugar. Não adianta ficar nervoso quando está no engarrafamento. Não vai mudar nada. Então é melhor ligar um sonzinho, né, fazer alguma coisa melhor. E na vida, no dia a dia, as pessoas não fazem aquilo que nós queremos do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Não é assim que a banda toca. Então, se a gente se diz espírita, a gente tem que ter uma diferenciação.
nós já estamos aprendendo e já estamos recebendo informações que nos proporcionam uma atitude diferenciada, para que nós possamos atingir um estágio evolutivo diferente. Ao desencarnarmos, é isso que vai fazer a grande diferença no nosso processo de evolução. Senão a gente fica numa roda viva, encarna e desencarna do mesmo tamanho, porque não consegue arrancar o homem velho de dentro. O orgulho é tão grande que a gente acha que está certo e continua fazendo do mesmo jeito. Porque, olha, eu não magoo ninguém, eu não ofendo ninguém, eu sou uma pessoa ótima, então não tenho que mudar, eu já sou um espírito de luz, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Me botaram para cá por engano, era para estar em outro plano aí melhor. Se eu não tenho nada que mudar, eu não vou fazer esforço para mudar nada. Né? Se o meu sapato está apertando, eu vou mudar o meu sapato. Mas se ele estiver confortável, eu vou continuar andando com ele. Então nós somos assim enquanto espíritos. Se eu acho que o que eu estou fazendo está bom, eu não vou mudar nada. Eu também não vou evoluir. E aí desencarna, chega no plano espiritual e vai passar aperto lá do outro lado e a gente vai questionar, né? Poxa vida, mas eu ia ao centro. Eu tomava álcool fluidificado, eu tomava passe. Só que não é ritual. Vira ao centro, aí vem toda semana no centro, toma passe, toma água fluidificada e vai embora. Toda semana. Isso é ritual, gente. Isso não livra ninguém de nada, não. Não é assim que a gente evolui. A evolução se dá pelo processo da transformação interior. Pelo processo da caridade, de fazer o bem ao próximo. Pelo processo difícil, intenso, de se olhar, reconhecer e mudar. É assim que a gente evolui. Tudo que a gente escuta aqui, tudo que a gente lê, que a doutrina nos traz, não é para o outro. Às vezes a gente fala assim, nossa, se fulano estivesse aqui ia ser ótimo. Tudo é para o outro seria uma beleza. E para a gente, seria o quê? O que dali eu preciso ouvir para me modificar? É assim. Então, o esforço tem que ser grande. E o mais importante de tudo é que a oportunidade é sempre dada. E a oportunidade é dada naqueles momentos mais difíceis. É no momento da dor. É no momento em que a dor bate à nossa porta. E a dor bate na nossa porta sob diversos aspectos. É o desemprego, é a droga, é a briga, é o filho ingrato, é a separação, é a traição, é a doença, é a desencarnação bruta, né? Assim, quando é uma desencarnação de muito sofrimento ou de acidente, aí é difícil, né? A pessoa doente, muito tempo numa cama, aí é a dor que bate na porta da gente. Mas é exatamente nessa hora, quando a dor bate na porta da gente, é que a gente vai saber, eu já aprendi alguma coisa ou eu não aprendi nada. Porque a gente observa muitos espíritas antigos que frequentam, que fazem parte de estudo, aí a doença bate na porta. Ou uma crise qualquer, uma situação de desemprego. A pessoa desarvora, a pessoa se desespera. Enquanto a dor bateu na porta do colega, eu fui irmã, né? Oh, meu irmão, tenha paciência, você sabe que nada é por acaso, Deus é misericordioso e bom, você vai vencer. Aí eu falo tudo de bom, dou todos os conselhos, mas quando a dor bate na minha porta, aí eu me desespero. Quer dizer, na porta do outro eu sou espírita e consolo, mas na minha porta não bate, não, porque na minha porta não pode bater a dor. Sou melhor do que quem? E a gente tem que estar preparado para tudo. A gente não sabe quando as coisas vão acontecer. E podem acontecer a qualquer momento. Por exemplo, quando a gente se casa, né?
e tem as ilusões da juventude, graças a Deus a gente tem, casa com expectativas de dar certo, apaixonados, com planejamentos, isso é muito bom e é uma fase maravilhosa da vida da gente, e a gente quer ter filhos. Ninguém pensa na possibilidade de se vier um filho doente, mas eles vêm. E se vier, estamos preparados para enfrentar? E não é fácil, hein? E não é fácil. Eu trabalhei uns 10 anos com crianças com problemas mentais. Na maioria das vezes a gente via as mães com as crianças. Difícil ver pai. A maioria era mãe. Dia e noite. As crianças já que não eram mais crianças, né? E as mães carregavam, usando fralda, e com deficiências severas, sem condição de comer, de andar, de falar, de tudo. Uma vida inteira com um ser dependente. Será que no dia que ela se casou, ela pensou nessa possibilidade? Na maioria das vezes não. Mas são planejamentos que são feitos, né? E está lá vivendo. E a gente, será que teria condição de enfrentar uma situação dessa? Ou outras que surgem no meio do caminho, né? Que às vezes não nasce, mas depois fica. Então, e aí? Vai jogar fora? Ou vai enfrentar? Pessoas que ficam desempregadas e às vezes ficam desempregadas muito tempo. E aí, que situação? As coisas faltando em casa, as contas continuam chegando e não tem dinheiro para pagar. Será que a família tem estrutura para se unir, para um apoiar o outro, para passarem por aquela fase? Porque aquela prova não é só para um que está desempregado, não é para todos que estão ali vivendo o drama. E às vezes a gente vê muita família se separar nessa hora, porque não tem estrutura para enfrentar esse momento dificílimo. Mas se a gente está aqui e se diz espírita, é nessa hora da dificuldade que a gente tem que provar que é espírita. Sabendo que Deus é misericordioso e bom, mas que nós temos que fazer a parte que nos cabe e que com certeza vamos vencer, porque a gente vence. Isso é lei. Nós reencarnamos para dar certo. O nosso planejamento reencarnatório é feito para dar certo. Ninguém reencarnou para dar errado. A gente dá até errado pelas nossas más escolhas, mas nós não reencarnamos para isso. Então nós vamos agora terminar com um poema de Maria Dolores, pela psicografia de Chico, né, que se chama Dom de Deus. Acho que é isso, né? Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. O mármore que entesta vê, afinal, o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra, por fim, que se transforma com prodígios de forma em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições nem fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Dom de Deus, Maria Dolores. E assim é a gente também. Né? A pedra vai receber ali as pancadas, assim como a gente também recebe muitas vezes da dor, da vida, dos problemas. Mas essa lapidação, ela vai servir para esculpir em nós uma beleza que vai ser a nossa purificação, a nossa reforma íntima, nos tornando seres de luz.
Muita paz para vocês todos. Muito obrigado por estar aqui e por vocês terem me ouvido.